né? A Marta fez um protesto, né, na Copa do Mundo de 2019, jogou sem patrocinador e tudo mais. Porque existe uma desigualdade muito grande. E a gente fala assim, você pensa o futebol feminino daqui a 30 anos igual ao futebol masculino? Não. Eu acho que é algo muito claro, distante. Mas eu ainda ainda, tô falando, muito. quando a gente sai do futebol, que eu acho que até fica mais... Porque no Brasil, o futebol, ele é disparado o que mais se investe, assim, né? Você pegar essas modalidades aí que está... Meu, pelo amor de Deus, a gente já cansou de ver aí os caras treinando aí em garagem, né? Esse pessoal que consegue chegar na Olimpíada e às vezes não pega a medalha, não sai na principal. Sim. Mas ficou lá em 13º, 12º, aí a gente também não dá muito valor, né? Sim. O Brasil é um país difícil E é de tão ser. louco isso. Eu conversava com o CEO do Allianz Parque. E ele trabalhou muito tempo nos Estados Unidos. E ele falou que teve uma dificuldade muito de adaptação. Quando ele veio com as meninas, ele tem 2 filhas. E ele falou, olha, eu cheguei aqui no meu prédio, eu tive que ser o técnico de futebol do parquinho lá. Porque minha filha jogava futebol nos Estados Unidos. Sim. Ela chegou aqui e não tinha menina pra jogar futebol com ela quando ela chegava da escola ali no prédio. E aí os meninos meio, você não vai jogar. Aí ela começa a entrar, ela começa a jogar bem. E aí eu tenho que saber entender como que tá acontecendo aquilo ali. Porque por mais que a gente esteja em 2022, isso é distante. Aí ela saiu, ela falou, pai, eu quero andar de skate. Quando ela foi andar de skate, ela também era um ET ali. Então assim, ele falou, pra mim era algo tão normal, já fazia algo parte da minha rotina. A cultura, E né? aqui eu tive que comprar a briga pela minha filha. Ela quis ir, por exemplo, num carnaval, ela queria ir de Batman. E não existia problema dela ir de Batman no carnaval. Mas aqui no Brasil, a menina vai de princesa, ela vai de rainha, né? Ela vai das princesas da Disney. Ela não vai de Batman. Então eu tive que preparar a minha filha pra pensar, olha, talvez... Pra pensar como é vão te olhar pra diferente. um país de terceiro mundo, né? Sim, sim. E a cultura ela é construída, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre esse processo da proibição do futebol feminino, sobre todo esse caminhar, né, que é lento da competição, de 2013 pra cá, tudo que a gente fala, você tem sempre que citar contextualizando. Você não pode... a gente fala assim, é porque as goleiras... por exemplo, um comentário que eu sou totalmente crítica, não concordo, de que tem que diminuir o gol pro futebol feminino, sabe? Eu acho que isso seria uma opção rasa, fácil e superficial. O que é mais difícil e pra mim o que é mais correto? Você investir na preparação mas nos outros esportes das goleiras. as quadras são do mesmo tamanho. Não, mas a rede de vôlei às vezes varia, entendeu? A altura, né? Sim, A gente mas tem ainda algumas adaptações, tem mas eu acho que depende do adaptações. esporte. Depende do esporte, acho que pro futebol não vale. Por quê? Porque a gente tem goleiras que conseguem defender no gol no tamanho tradicional. Então a gente precisa investir na formação das goleiras. É porque é preguiçoso. O vôlei... Dá muito mais trabalho você Sim. investir na formação das goleiras. Isso. É muito mais barato diminuir o uma gol, trave. né? Isso que você falou é foda. Não, e outra coisa, gente. Se a gente já tem uma dificuldade enorme de estádio, sabe? De local mesmo, de praça pra esses jogos. Imagina. Você vai ter que adaptar sempre pra ter um jogo feminino. Por mais que seja só trocar a trave, mas independentemente, é adaptação. E a concepção do vôlei, ela já foi diferente pros homens e já foi diferente pras mulheres. Então a construção do esporte, ela foi feita com aquele mecanismo, com a ferramenta da rede, numa altura diferente. No futebol feminino, não. Assim, você vai ter que mudar pra quê, adaptar pra quê? Se é muito mais difícil, mas é mais correto, você investir na preparação das goleiras. A gente tem grandes goleiras no mundo. Grandes goleiras e que defendem na trave convencional. Então a gente tem que preparar. Porque se a atleta chega com 16 anos... Quem chega com 16 anos na base? 16 anos já tá formada praticamente. 16 já é um anos já caminho tá. Mas é porque o menino já desenvolveu na rua, na escola, na educação física. Sim. Né? A menina não teve essa oportunidade. Ela, no máximo, viraram pra ela e falou: jogue vôlei, jogue handball. Ela não foi incentivada ali de pequena, de fato, jogar o futebol. Eu falo que assim... Aqui no Brasil nunca foi. Eu jogo futebol, vamos lá. Joguei na escola. Joga. Não jogo futebol de campo, porque é muito grande o campo ali. Pra mim, minha filha, meu preparo físico, apesar de malhar... Joguei campo uma vez, eu tive que ficar uma semana de recuperação. Não dá, mas futebol de salão eu adoro. Então vamos falar, eu era uma menina que eu joguei futebol no recreio com meus amigos. Então eu não queria brincar de casinha com as meninas. Eu ia jogar futebol com os meninos. Então ali já existia algo, mas era uma época em que eu me bancava. Eu não me preocupava muito com aquilo ali. Mas por quê? Porque a minha tia já jogava. Então, pro meu pai, ele... vou com minha tia joga. E aí, isso foi se desenvolvendo. Mas na minha própria turma de amigas, era assim, a Yara joga futebol. A Yara vai estar sempre com a canela ferrada. Então, assim, é algo que a sociedade já traz e você tem que ter um interesse. Eu tinha minha tia de espelho e achava legal. Talvez eu não tivesse esse interesse se eu não tivesse algum outro exemplo dentro de casa que eu pudesse fazer. Então, meu pai, ele ria. Nunca me proibiu, mas ria. Achava assim...
você sempre foi meio doida mesmo? Era brincadeira, né? E talvez se é o garoto, olha, ele tem potencial. Aí você vai colocar numa escolinha, você vai investir de alguma forma. Eu fiz uma vez uma disciplina, eu fiz jornalismo, eu sou formada em jornalismo, mas eu fazia várias disciplinas do esporte, assim. E eu fiz uma vez uma sobre tática, treinamento da tática no futebol. E aí meu professor... Quantas mulheres tinham na sua sala? Eram pouquíssimas, eu acho que eram 2. Uma turma de 40. Contando você. Contando comigo. Então tinha só mais uma. Mais uma. Eram 2, acho que 3 no máximo, assim. Mas... e aí o professor uma vez falou, eu tava dando aula sobre o treinamento da tática. E ele falando, porque no sub-8 a gente trabalha tal coisa. No sub-12 tal coisa. Sub-15 tal coisa. Eu pensei assim, cara, que realidade é essa, sabe? Pros meninos, assim, porque você tem escolinha pra isso. Mas você não tem essa realidade pras meninas ainda. Tem cada vez mais escolinhas, você tem projetos. Mas cada vez mais comum, mas ainda é incomum, sabe? E o futebol, gente, é treinamento, é formação. Claro. Com 8 anos, você vai aplicar um tipo de formação, de tática, de ensinar isso. Com 12 anos, ele já tem uma outra condição cognitiva para aprender outras coisas. Com 15, outra. Igual, como eu falei, goleira. Quantas atletas chegam nas bases dos clubes para jogar com 16? Até então, jogavam no bairro com os amigos e passa a jogar no clube com 16 anos. Não. Ela tem que jogar ali com 10 anos, com 11, com 12, a goleira, e entregando para ela treinamentos cada vez mais adaptados à condição cognitiva dela. Ela não tem nem referência, né, Isa? Que é tão louco. E eu falo que assim, que a Isa viveu um pouco disso. Eu ainda, como repórter e apresentação, tive algumas referências no mundo esportivo, né? Eu tinha, pra quem olhar, eu tinha uma Glenda, quero ser igual a ela. Mas quando você pega, entrevistando várias meninas, inclusive do Corinthians, nessas semanas, né, de decisões. Mas quem é a sua inspiração no futebol feminino? Eu não acompanhei muito o futebol feminino. Porque a maioria vem do futsal, né? É uma tendência de que as meninas comecem no futsal. E aí... o Thiago Silva. Os homens são referência para as mulheres. Elas têm muito poucas referências, né? Então, assim, a Marta, por seleção brasileira, mas a Marta jogou muito fora do país. Pelo menos, assim, nos últimos tempos, tem jogado nos Estados Unidos. Então, assim, elas não têm referência. E aí eu falo, quando você começou mesmo na narração, em quem você vai se inspirar? Em como eu vou narrar um gol? Tipo quem? Você não tem referência. Você não tem um ídolo. Você não quer ser como alguém, porque não existe essa pessoa. Então, você aceitar que você vai quebrar esse paradigma, além de você ter que provar para a sociedade, porque você liga a televisão e você vê uma mulher narrando, é diferente. Só que o brasileiro, ele não entende que é diferente. É estranho, é esquisito, é ruim. O vôlei, por exemplo, quando a gente fala dessas diferenças, você assiste o vôlei, eu já sei que o jogo do masculino vai ser mais paulada, mais bola no chão. No feminino, é um jogo mais longo, mais rally. É um jogo de rally. Agora, não adianta você chegar no futebol feminino e falar, tem que ser igual ao futebol masculino. É muito lento, é muito... Não é igual, você não pode comparar, né? A genética é diferente. Porque é cruel. Gente, a comparação, ela é cruel. Ela é cruel. É como a gente tava falando. Como é que eu vou falar assim? Como é que eu vou assistir ao time feminino do Corinthians e vou esperar o mesmo futebol do time masculino? Espero que não entregue o mesmo, né? Porque espero que seja campeão. E no masculino não tenha sido campeão. Vamos ser também. Vamos ser também. É o próprio Inter, né? O time feminino do Inter, pra mim, é mais vistoso. Eu gosto mais do Maurício Salgado. Vamos ser campeão da Copa do Brasil. E no final do programa eu vou falar que tem um torcedor aí. Tem uma pessoa que vai torcer pro Corinthians nessa final aí. Vai revelar? Vai revelar? Eu não escutei nada. Lógico que vou revelar. E vou estar com vocês de cúmplice ainda. Esse torcedor é quente. Eu vou falar. Você acha que eu não vou falar? E você não aprendeu com o Milton Neves lá? Conta pra mim, eu conto pra todo mundo. Eu vou, lógico, não, Milton Neves, você não cochiche nada pra ele que ele vai falar no ar. Vai falar. Mas da mesma forma o Inter, sabe? Assim, você não pode esperar que o time do Maurício Salgado entregue o mesmo rendimento do time do Mano Menezes. Ainda bem, porque o Maurício Salgado treina melhor do que o Mano Menezes. Time feminino. Tô brincando, cada um tem suas trajetórias, né? O Mano Menezes, eu acho que ele. Eu tô brincando, cada um tem suas trajetórias, eu só tô cornetando, claro, tô alfinetando. Claro, mas a brincadeira Mas assim, vale. Você não pode esperar o mesmo rendimento dos dois times, por quê? Porque são pessoas diferentes, são condições de treinamento diferentes, são condições táticas diferentes, inserções, né? Como eu disse, os atletas aí já chegaram com uma idade já avançada, as equipes profissionais sem um trabalho de base feito com decência, como elas mereciam. Então é cruel, como eu disse, você comparar as modalidades. Se quando o Brasil era tricampeão mundial, a gente tinha uma seleção que cantava o mundo, as mulheres não podiam jogar no Brasil porque elas poderiam sair presas. Então, assim, é cruel a comparação. Você não pode ir com os mesmos olhos. Você tem que assistir a modalidade pelo que elas têm a entregar. Elas têm muito a entregar. E a má vontade só atrapalha. Porque assim, quem não gosta de futebol feminino, ele não consegue só não gostar. A pessoa não consegue só não gostar. Ela tem que falar.
Entendeu? Ela tem que assistir, Ela não tem vai que- assistir tudo e vai xingar o minuto que ela viu. Não, ela tem que ir pro Twitter falar. Ela tem que ir pro Twitter. Ela tem que ir lá e marcar todas as pessoas. Porque muita gente me marca, como eu gosto de futebol feminino há muito tempo, acompanho, cubro já há uns 6 anos. Desde antes de formar, eu já trabalhava com futebol feminino em BH. Então as pessoas, assim, quando tem alguma coisa negativa do futebol feminino, elas têm que marcar. Elas têm que gritar, elas têm que ser ouvidas, Elas entendeu? fazem... Algumas pessoas chegam a te agredir, né? Sim, tem uma galera que é muito sem noção, cara, muito sem noção, muito sem noção. Por exemplo, recentemente teve um episódio muito... achei triste. O Flamengo ganhou de 34-0 no Campeonato Carioca Feminino. Isso é um absurdo. É um absurdo esse resultado. Por quê? Você pega um time profissional e pega um time amador e coloca pra jogar juntos. A Série A do Brasileiro Masculino tem 20 times com investimentos diferentes. O Flamengo tem investimento, o Avaí tem outro. Isso é claro. Mas, tanto pro Flamengo quanto pro Avaí, você dá uma condição de treino legal, você dá um campo bom para eles treinarem, eles têm condições de trabalho asseguradas, tem um sindicato por trás dos atletas, tem as condições trabalhistas asseguradas por lei, eles têm várias leis que asseguram os atletas. A outra equipe que tomou 34, qual que era a condição Sim, daquela... eles têm CTs. Então, por mais que os investimentos de Flamengo e Avaí sejam distintos e abismal, a direito de TV, enfim, tudo é muito diferente nesse sentido, mas eles têm as condições parecidas que são entregues a eles. Eles têm condições dignas de trabalho, isso que eu quero dizer. Entendeu? Para entregar um futebol bem jogado. No feminino, você pega um time principal, que é o Flamengo, e você pega um time amador, de várzea, bota pra jogar junto. Isso não é bom nem pro Flamengo, Você não tem nem nenhum pro nivelamento, adversário, Não, nem pro adversário. Se fosse no masculino, também nem ia pra acontecer a mesma modalidade. coisa. É isso. E a seleção masculina tomou de 7 da Alemanha também com... Pô... Entendeu? Então isso é... E aí, quando sai um resultado assim, já começam a marcar a gente. Porque as pessoas têm que gritar que elas não gostam. Gente, se você não gosta de assistir, tudo bem. Mas em que ajuda pra você que não gosta, tá? Você não gosta de futebol feminino, você não tem paciência de assistir. Tudo bem. Não assiste, né? Respeito, Assiste né? outra Também não coisa. gosto de muita coisa e não fica aqui falando pra todos os lugares que eu não gosto. Tudo bem. Você não precisa ir pro Twitter falar mal da modalidade. Começar a pontuar vários Depreciar, assuntos, né? depreciar a modalidade. Se você não tem o menor conhecimento sobre o desenvolvimento da modalidade, sobre o histórico da modalidade, sobre a crueldade que se fez com as mulheres. Então, falar e sentar ali no sofá e tuitar é muito fácil, mas parar para estudar, entender todo o contexto social por trás da construção do futebol feminino brasileiro é mais difícil. Então, estude antes de falar.